E aí, gente, nessa aqui a gente tá na aula 17. E a gente vai de novo para economia comportamental. Só que aqui a gente vai um pouco pra parte um pouco mais matemática, né? Não que seja tão relevante assim, mas para todos os temas que a gente vai entender aqui, a gente precisa entender essa parte. Então, eu vou falar sobre os pilares centrais dessa teoria, né? Como eu tô usando alguns papers que depois eu vou deixar na descrição. Eu tô usando do Colin Cameron primeiro, necessariamente. Colin Cameron, que é o autor. E o nome do tema é Behavioral Economics Reunifying Psychology and Economics. Não vou colocar tudo aqui, mas depois eu vou deixar na descrição. E basicamente, o primeiro ponto dele é sobre Expected Utility, ou utilidade esperada. Eu vou deixar em português para facilitar. Utilidade esperada, que é dada pela soma. Opa. Vou fazer que eu tô doido com as canetas aqui. Pela soma da probabilidade PI, eu já vou explicar. Da utilidade e x. Então isso aqui é a soma de ionésimos parâmetros, né? Então ia de 0 até n parâmetros que você está rodando em relação a isso. E você tem uma função de probabilidade, pode ser qualquer uma, normalmente bayesiana, mas não recomendo, em que você vai ter aqui a utilidade associada a x, que é o conjunto de escolhas que a pessoa faz. Essa utilidade, na prática, ela não pode ser calculada, tá? A utilidade, ela naturalmente é, na teoria austríaca, subjetiva. Por que uma pessoa prefere comprar uma caixa de leite e não leite em pó? Porque uma pessoa gosta mais de leite normal ou leite em pó? Porque uma pessoa gosta de sorvete de morango ou chocolate? Essas questões fenomenológicas, elas entram no problema difícil da consciência de David Chalmers, que eu não vou entrar aqui com detalhes. O problema difícil da consciência. O problema fácil é a parte de neurociência, né? Eu saber que parte do cérebro faz tal coisa, cerebelo, córtex motor, córtex pré-frontal, saber o que cada parte faz, o tálamo que media a comunicação entre as componentes do cérebro. Essa é a parte fácil. A parte difícil é a parte fenomenológica, né? Que é o que a economia trata, né? Então a parte fenomenológica, ela tem a ver com o que é chamado de qualia, por exemplo. A noção que as pessoas acham uma maçã, por exemplo, mais vermelha do que a outra. A noção de identidade da pessoa do ponto de vista consciente, consciência privada. Então, essa utilidade é uma noção que é interessante do ponto de vista matemático e também explicativo, mas ela é muito subjetiva, né? Porque utilidade não é calculável, embora neoclássicos gostem de calcular. A utilidade de desconto, que eu já mostrei em outra aula, na passada, que vai ser dada por a soma de D delta T e a utilidade ao longo do tempo. Você vê que aqui foi adicionado um chamado de weight, que é um componente que vai regular o quanto de decaimento que vai ter aqui. Porque utilidade de desconto é basicamente aquela noção de que você prefere algo agora. Deixa eu fazer em preto aqui. Agora versus amanhã. Ou você, por exemplo, você quer comprar vamos supor que você quer comprar um carro, você precisa do carro. Tu prefere comprar em uma semana ou daqui a um mês? Depende. Porque é uma questão subjetiva. Tem pessoas que não ligam de, por exemplo, talvez pegar mais ônibus por um tempo, embora não esteja acostumado e tal. É uma questão subjetiva, é uma questão que depende da pessoa.
Tem pessoas que conseguem ficar sem uma certa coisa, outras não. É uma coisa subjetiva, depende. A utilidade de desconto, ela é subjetiva. Mas ela dá uma noção real de que as pessoas têm um decaimento associado à noção de utilidade delas. Ou seja, de pensar se... fazer aquela questão mental, se eu quero... Eu vou comprar uma coisa da China, 5 mil reais. Vai chegar daqui a 3 meses, será que eu compro? Ah, mas esse daqui tá 6 mil, mas ele chega amanhã. Ah, eu vou pagar 6 mil. Então, depende das pessoas. Depende. Sei lá, uma placa de memória, uma placa-mãe monstruosa, memória RAM monstruosa, tu achou um precinho da hora. Só que você tem a noção de tempo e a noção, que é o tempo aqui, esse tempo é tempo T, né? Então aqui é tempo. Tem a noção de tempo e a noção de decaimento, que depende da pessoa, né? Associada à utilidade. E utilidade subjetiva, né? A pessoa que não gosta de computador, ela não tem nenhum querer de comprar uma placa de vídeo, por exemplo. Então é uma questão subjetiva, né? Também tem, eu vou apagar aqui, que é chamado de Prospect Theory. Isso aqui é um pouco mais complicadinho. Prospect Theory, a teoria do prospecto, né? Aqui eu deixei em inglês, esqueci de pôr português. Teoria do prospecto, que basicamente vai ser a soma de componentes. Deixa um pouco mais perto. Aí vai ter esse pi, que eu já vou explicar. A função de probabilidade. E a utilidade de x e menos r. Então, a mesma coisa. I vai de 0 até n. São n parâmetros de informação que você tem nesse sistema. Então, por exemplo, a certo momento I vai ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, e assim sucessivamente. E, basicamente, esse π e esse R são pontos de diferença. Que o R, por exemplo, é chamado de reference point. Vou chamar de ponto de referência. Que também é um tema importante aqui. Por exemplo, tu vai comprar um PC novo. Qual que é o seu ponto de referência? O preço daquele tipo de PC na sua região, ou na loja que você está buscando no Brasil. Então vamos supor que um notebook custe 3 mil reais. Custa 3K. Tu compraria? Depende. Só que a noção de você comprar não é subjetiva, cara. Por exemplo, tem pessoas que estão dispostas a pagar 15K por um PC similar da Apple. Aí você fala, nossa, mas por que a pessoa paga? Vamos supor que seja 5, para não fazer uma loucura aqui. Por que a pessoa faria isso, né? E a questão é que depende, é uma questão subjetiva. Não é uma questão mais de hardware, né? É uma questão de tipo, eu quero por causa disso. Aí a pessoa fica dando exemplos do que é melhor. É um ponto de referência. Então você usa uma base de referência. Então a sua escolha vai ser menos a referência que você tem associada ao seu objetivo, né? Então, essa é a noção, né? E esse pi normalmente é associado às crenças da pessoa, né? Que é chamado de beliefs em inglês. Não é teoria keynesiana, né? O Keynes usa na teoria probabilística dele crenças, né? Mas enfim, não é aqui. A mesma coisa. Mas o ponto é que a forma que a pessoa pensa vai modular essa função de probabilidade da utilidade. Então a pessoa talvez não goste de Nintendo. Ela gosta mais de Xbox, ela gosta mais de um PlayStation. Então na escolha de ela comprar o videogame que ela vai jogar nos próximos 3 anos, por exemplo, ela vai... Esse pi vai fazer diferença, né? O que a pessoa gosta, né? Qual que é a noção de que gosta? Às vezes a referência pode mudar. Por exemplo, quando eu ganhei meu Xbox 360 lá em 2012, lembro que eu passei de ano e a minha mãe me deu. 2011, na verdade, fim de 2011. A minha referência era o PlayStation 2 que eu tive. Além do Sega Saturn, que foi meu primeiro videogame. Que só tinha fita de Mortal Kombat. Então qual que era a questão lógica? Comprar o PlayStation 3, né? Só que
o meu amigo, ele me convenceu de comprar o Xbox 360. Então minha referência, ela mudou. Então minha crença era uma, mas minha referência, ela mudou. Então isso afeta nossas escolhas, né? Que aqui é o nosso set de escolhas. Set de escolhas. Isso aqui não é calculável, tá? Isso aqui é uma relação semiótica de a gente entender, falar sobre um conceito, né? Não necessariamente isso aqui é uma proposição absoluta para todos os contextos, né? É apenas uma forma de explicar as coisas. Aí você tem uma coisa que é chamada de desconto hiperbólico, que é hyperbolic discounting. Então, hyperbolic discounting. Esse eu não vou aqui que eu acho que não vale a pena no momento, mas o ponto que tem alguma diferença, na verdade, eu vou pôr. Você vai ter. Deixa eu pegar aqui minha. A sua utilidade. Com seu set inicial de escolhas. Aí você vai ter isso mais a soma ao longo do tempo. Sendo igual a 1. Aí você tem uma variável beta, que é basicamente uma constante que vai ser usada aqui, que é uma preferência por recompensas imediatas, né? E aí, isso daqui. Então vamos comparar por partes aqui, né? Então aqui é uma relação de utilidade inicial, mais a soma do decaimento ao longo do tempo, né? Que aí a noção de que eu quero uma coisa agora versus o futuro, né? Nessa parte aqui. Então a noção de agora versus o futuro. E isso daqui é a minha preferência por recompensas imediatas. Preferência por não esperar. Uma coisa que é muito importante do ponto de vista de neurociência, eu já escrevi sobre esse tema em livros, talvez num curso futuro no canal de neurociência, eu até vou dar uma coisa aqui pra você ver tudo. Eu vou falar mais com detalhes sobre isso, né? Dopamina não é tão importante assim pro comportamento humano. Recompensas dopaminérgicas não é tão importante assim pro comportamento humano. Acho que principalmente artigos sobre deficiência de recompensas e coisas do tipo, Reward Prediction Error, né, que é RPE, demonstram que, e também questões de plasticidade neural, muitos artigos nesse tema, eu já escrevi um livro nesse tema, eu creio que é Inquisições e Assinatura, volume 3 e 4, eu falei sobre isso, com um capítulo sobre consciência, né, um dos livros do canal, que tá no site do canal, que tipo, assim, na minha opinião, nas pesquisas recentes, parece óbvio que, no geral, tem uma noção de que dopamina não é tão importante para aprendizado. Tem outros fatores, é uma característica, mas ele não é tão importante. Tem um paper do Chomsky também, que é importante sobre verbal behavior, né? Acho que eu cito esse paper 1 milhão de vezes já no canal. É o Review of Verbal Behavior do Skinner, né? Que é um paper do Chomsky, que ele desmonta a teoria de Skinner da visão dele lá de Reinforcement Learning. Então, que demonstra que basicamente a forma que nós que o ser humano aprende, fala, que é uma questão de linguagem também que o Chomsky trata, não vem de apenas Reinforcement Learning. É impossível. Então, é importante esse tema, mas não tanto quanto as pessoas enfatizam. Porque a pessoa é movida por dopamina. Isso é uma falácia que, na minha opinião, não tem como sustentar nenhum aspecto, né? O Chomsky derruba ela teoricamente e artigos nas últimas 2 décadas. Porque se você vê, por exemplo, os artigos dos anos 90 e 80, tu vê pessoas falando sobre dopamina de uma forma positiva para teoria de aprendizado. Agora, mais recentes, não. E com
razões, né? Não é só, não é tipo assim, os artigos estão falando uma coisa, então é verdade. Não, não é assim. As razões são mais contundentes, né? Então, na minha opinião, né? Então, eu já li um número relativamente grande de artigos nesse tema, então eu posso dizer que, na minha opinião, né? Eu posso estar errado, mas é o caso. Então, outra questão também, uma outra equação para a gente terminar, que é do paper do Matthew Rabin. Vários papers dele. A Perspective on Psychology and Economics, que é um paper também padrão que eu já fiz resenha no Instagram. Ele fala assim: você tem. Aqui minha caneta já foi embora. Você tem a maximização. Cuidado com teoria de maximização de utilidade, tá? De um set de escolhas, este x em x são n escolhas dentro do conjunto global de escolhas. Esse símbolo significa dentro de. Então tem o conjunto global de escolhas e você tem a soma de S em S. Deixa eu em outra cor. Que é seu state space. Na teoria de reinforcement learning, o termo é espaço latente, né? Eu acho melhor, mas enfim. É o seu espaço de decisões associadas a essas escolhas. E você vai ter isso, P de S, que é a mesma função da outra, que eu já vou explicar. O X. Esse P de S é as crenças da pessoa, né? Subjetivas. Então aqui são crenças subjetivas da pessoa. Porque uma pessoa gosta de macarrão e outra não. Porque uma pessoa gosta de tipos de sorvete. Por exemplo, meu sorvete favorito é o de flocos. Eu poderia dar N razões pra isso. Mas no fim é algo subjetivo, cara. Tipo, porque eu gosto. Quando eu era pequeno era chocolate. Talvez eu enjoei depois de tempo, mas é uma coisa subjetiva. Enfim. Então você tem a maximização do set de escolhas das pessoas. De uma pessoa. O seu o conjunto de coisas que cria a noção de crença dessas escolhas e a subjetividade delas. E você tem uma utilidade das escolhas condicionadas a esses estados, né? Então esse state space ele tem que ser explicado, né? Porque isso aqui é basicamente as ações condicionadas à forma que a gente pensa. Então esse state space é basicamente a forma que a gente pensa. Então a forma que a gente pensa é condicionada. Não, perdão, as nossas escolhas são condicionadas às formas que a gente pensa. Então, tu tem a maximização do conjunto de escolhas, a forma que a gente pensa associada a crenças subjetivas. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que comprar um notebook de 20 mil reais é um exagero. Ou comprar uma bolsa de 20 mil reais. Isso é uma crença. Não é uma coisa, não é uma teoria totalmente fora da realidade, né? Eu tenho alguns problemas contra algumas questões que a gente tá vendo aqui. Mas não é uma teoria totalmente fora da realidade. Porque, de fato, a gente tem crenças subjetivas sobre coisas, né? Essa função, ela não realmente é útil para alguma coisa. Mas ela é uma forma de explicar como nós pensamos, de certa forma, associadas a... Quando nós já falamos sobre essa questão de escolhas, né? Mas é verdade, sim, que as nossas escolhas são condicionadas à forma que nós pensamos, que é o seu state space. Em reinforcement learning, na aplicação para jogos, né? Para agentes de IA, esse tipo de coisa é interessante, esse tipo de teoria. Porque pode gerar uma função probabilística interessante para a escolha de um agente. Agora, para nós, do ponto de vista econômico, a gente tem que entender que esse tipo de expressão ela enfatiza que seria talvez possível a gente maximizar nossas escolhas de tal forma, da forma que a gente pensa, a ter um melhor benefício para nós. Só que essa maximização é uma falácia, porque no fim ela não existe. Porque o que é bom para você agora talvez não seja bom amanhã. As nossas preferências mudam. Então nossa maximização, ela nunca vai ser uma relação absoluta. Então, porque nossas preferências mudam, toda essa
Toda teoria que a gente tá falando aqui, ela é sujeita a variáveis que mudam constantemente. Então todas essas coisas que mudam constantemente. Por exemplo, se eu te der desconto, sua noção de agora versus amanhã pode ser diferente. Tipo, alguém talvez não poupe tanto agora, mas talvez poupe mais amanhã dinheiro. É uma questão de utilidade de desconto. É uma questão que depende da pessoa e do seu conjunto de crenças, né? E essas crenças não são inferíveis externamente, né? Você não consegue ler a mente da pessoa e saber se daqui a 3 anos ela vai comprar tal coisa tal dia. Nem a pessoa sabe. Tipo, tu vai num shopping, tu não sabe o que você vai comprar. Tu olha pra uma coisa ali. Por exemplo, eu já fui influenciado por ver o filme do Velozes e Furiosos e querer jogar jogo de corrida. E comprar jogo de corrida. Então, é uma referência, né? É algo que. Um marketing, de repente, o McDonald's faz um marketing ali, você fala, vou pro McDonald's porque eu quero aquele brinquedo. Quando você é criança, né? Normal. Então, tem coisas que interferem, mas no fim a escolha é nossa, né? É uma escolha consciente. O marketing não é uma obrigação da pessoa de comprar, ela compra se ela quiser. Enfim. Então esse é o ponto. Essas são todas as equações dessa parte. Como vocês podem ver, não é difícil. Quando você sabe o que cada símbolo significa, isso daqui é fácil, né? Isso aqui é matemática no nível fácil. O nível difícil é outros temas, né? Mas enfim.